Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Estamos nessa série de mensagens, Siga Jesus, em profunda compaixão. E hoje eu quero ministrar a você, a mim, nesse texto tão maravilhoso de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, esse texto tão especial da Palavra de Deus, que conta, são dois capítulos que se unem numa mesma história, no mesmo momento, capítulo 9 e o capítulo 10. Na realidade, o capítulo 10 é uma mensagem que nasce do capítulo 9, ok? Então, quando você lê o capítulo 10, você tem que ler o capítulo 9 antes, para você ter o contexto de onde Jesus está, o que aconteceu, o evento que antecedeu o capítulo 10. Mas eu quero me deter hoje nessa primeira parte do capítulo 9, versículo 1. Diz assim as Escrituras Sagradas: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Que texto maravilhoso, meus irmãos, da Palavra de Deus. E eu gostaria de ver com você, nesse texto, um olhar especial de amor, uma resposta que revela o amor, chamados a uma obra de amor e um milagre de amor, e finalizar com um encontro de amor. É um texto marcado pela graça de Deus. O objetivo aqui do apóstolo João escrever esse capítulo, ao registrar esse momento, essa história, é o que o texto sagrado inicia mostrando: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Há três ideias aqui em João para mostrar esse homem cego de nascença. É bem proposital, porque João não apenas relata curas que Jesus fez, mas João relata milagres, sinais que o Senhor operou. E esse sinal e todos os sinais do livro do Evangelho de João apontam para dizer: estamos diante do Messias, estamos diante do Deus vivo, estamos diante daquele que governa os céus e a terra, estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus. Esse é o objetivo do livro, e esse é o objetivo de cada um desses sinais maravilhosos que são registrados nesse livro. E a primeira ideia do texto é que Jesus, passando, caminhando, viu
esse homem cego de nascença. Essa palavra, eido, esse verbo eido, ver do grego, é mais do que simplesmente enxergar uma pessoa, olhar uma pessoa. É na realidade enxergar com a mente, enxergar com o coração, é analisar, é observar profundamente o que aquela pessoa ou situação estão passando, e é exatamente isso que o Senhor faz. E ali o Senhor está vendo aquele homem que tem um nome que o texto não nos diz qual é, aquele homem que tinha mais de 30 anos, como seus pais disseram, aquele homem que está ali sentado há 3 décadas, mendigando, pedindo esmolas, passando a se valer simplesmente da caridade, da benevolência daquelas pessoas que ali estão passando. Aquele homem tem um nome, tem uma identidade. Jesus olhou para ele, diretamente para ele, e a graça de Deus alcançou aquele homem de uma maneira maravilhosa, cego de nascença. Mas há uma segunda ideia no texto que representa toda a humanidade, porque toda a humanidade está como esse homem, cego de nascença. Como Paulo vai dizer, Cristo, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Toda a humanidade está em trevas. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz desse cego, mas eu sou a luz do mundo inteiro. Para todos os seres humanos, eu sou a luz. A grande realidade de todo ser humano é que todos nós nascemos em trevas. Todos nós nascemos escravos do pecado. Todos nós nascemos mortos nos nossos próprios pecados. Então, a realidade de todo ser humano é que nós nascemos, nós existimos, nós vivemos uma vida inteira, como Paulo vai dizer, no império das trevas. Essa é a realidade que somente o Evangelho pode mostrar para todos nós. Somente através do Evangelho podemos enxergar essa realidade espiritual, porque o Evangelho ilumina, Cristo ilumina a tudo nesse mundo. E meus irmãos, a realidade é essa, de estarmos cegos de nascença, em trevas desde que nascemos. Mas assim, a terceira ideia do texto é a ideia dos religiosos. Eles estão ali, eles têm a lei de Moisés, eles têm uma luz maravilhosa de Deus, que se revela através da lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e não apenas isso, mas também de todos os escritos do Antigo Testamento, que eles já tinham nesse momento. Mas eles estão tão aprisionados na sua religiosidade, eles estão tão mortos e cegos na sua religiosidade, que eles estão discutindo durante todo esse capítulo 9 sobre a questão de Jesus ter cuspido no chão e feito um pouquinho de lama com a saliva. Não dá para fazer um tijolo de barro, gente. Foi apenas um olhar de um pouco de poeira e esfregar nos olhos daquele homem. Esfregar ali nos olhos dele, apenas isso. E eles estão discutindo se Jesus é de Deus ou não, porque Jesus cuspiu no chão e fez um pouquinho de lama ali e passou no olho. Essa é a grande discussão. Jamais se ouviu que alguém tenha feito um cego de nascença enxergar. Nenhum dos profetas de Deus, nenhum dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento tinha feito isso. A primeira vez na história da humanidade. E eles estão discutindo se é correto cuspir no chão e fazer um pouquinho de lama. Esse é o ponto. Então veja a disparidade, veja como é descomunal, é desproporcional o ponto em que a religiosidade leva as pessoas. Elas estão discutindo sobre isso, no lugar de ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, e reconhecer: aqui está o Senhor Jesus, realmente Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Isso é impossível. E Ele fez esse milagre extraordinário, algo nunca jamais visto, e Ele realizou. Ele é o Filho de Deus. Então Ele é o Messias, vamos adorá-lo, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Não,
Porque Jesus fez um pouquinho de lama com a sua própria saliva, que sujou apenas as pontas dos seus dedos, num sábado. Então, Jesus não pode ser de Deus, por causa desse gesto de cuspir no chão e fazer um pouquinho de lama, que cobriu apenas a ponta dos seus dedos. Aqui irmãos, há um símbolo da morte do que a religiosidade vai levar as pessoas. A religião vai levar as pessoas apenas a isso. Apenas a isso. E os discípulos parecem que estão bem contaminados por essa ideia. Mas o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, meus irmãos, é que há um olhar especial de amor de Jesus. O Senhor olhou para esse homem. O Senhor sabia que ele estava ali por toda uma vida. O Senhor sabia que ele havia nascido cego. E provavelmente o Senhor está chamando a atenção dos discípulos. Olha, veja aquele homem. Aquele homem é cego desde o nascimento. Ele é cego desde que nasceu. Por isso a pergunta dos discípulos. Os discípulos não tinham como saber que aquele homem era cego de nascer. Parece que o Senhor chama a atenção deles para aquela situação. Meus irmãos, como Deus tem um olhar, eu quero dizer para você, amado irmão, o Senhor tem um olhar para a sua vida, para a sua realidade, para as suas situações particulares, como teve para com esse homem. O Senhor não está inerte às nossas realidades. O Senhor não está indiferente a nenhuma situação que nós estejamos vivendo, mas assim tampouco a do mundo inteiro, de cada habitante desse planeta, de cada pessoa que já passou e que está e que ainda virá. O Senhor da glória tem um olhar para cada um, Ele chama pelo nome. Se Deus chama pelo nome a cada estrela dos céus, e elas são acima dos trilhões, sextilhões, números que a gente jamais pode alcançar com a mente, e Ele chama cada uma delas pelo nome. Meus irmãos, o Senhor conhece a realidade da nossa vida, mas Ele também conhece a realidade de cada pessoa nesse mundo, mas Ele também conhece a realidade de cada religioso nesse mundo, de cada pessoa que está apegado à religiosidade, que está com o seu coração nisso, que acha que vai se salvar por essas atitudes meramente religiosas, de boas obras, ou de um auto-melhoramento, ou seja lá do que for, de sacrifícios e sofrimentos. O Senhor está olhando para exatamente toda a realidade nesse mundo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Criador do Universo, está olhando para tudo, para todos, com um olhar de graça, de compaixão, de misericórdia, de bondade, de perdão e de salvação. Bendito, meus irmãos, seja o nome do Senhor por isso. Como Deus é maravilhoso, como Ele não está indiferente à nossa realidade. Bendito seja Deus por isso. Mas na cabeça dos discípulos, aquele homem havia pecado. Quem pecou, Senhor? Foi ele ou seus pais que pegaram para que nascesse cego? E a gente fica com aquele negócio na cabeça. Mas como o homem pecou? Ele nasceu cego. Você que pecou dentro da barriga da mãe. Havia uma ideia também no judaísmo, uma das ideias deles, é que uma pessoa dentro do ventre poderia pecar, assim como Jacó e Esaú, que lutavam dentro do próprio ventre da mãe. Vejam aí o absurdo que eles chegaram, né? Então eles achavam que alguém poderia pecar, ou que se a mãe tivesse, no momento que tivesse grávida e participasse de um culto pagão, ou caísse em imoralidade, ou enfim, fizesse qualquer pecado, a criança também estaria ali envolvida naquele pecado. Então essas ideias pairavam no imaginário do povo judeu daquele momento, e é tudo que o ser humano consegue ver. A gente acaba vendo a vida pelo ponto do pecado.
O pecado se torna o ponto da nossa ótica, diante de tudo que nós vemos. Nós analisamos as pessoas através do pecado, nós vemos as coisas, tudo pelo ponto, pela ótica do próprio pecado. É óbvio, porque nós estamos mergulhados na existência do pecado. E de fato, em certo ponto, os discípulos têm razão, porque todo o sofrimento humano, todo esse mundo despedaçado em que vivemos, toda essa destruição que vemos, tem um ponto de início que é a própria queda. A queda é o início de todo o sofrimento, de toda desarmonia, de todo afastamento de Deus, enfim, tudo nasce de fato lá em Gênesis capítulo 3 com a queda. Então, em certo ponto, há uma verdade aqui, mas Jesus quebra essa ideia de que todo sofrimento é resultado de um pecado, e não é. O Senhor Jesus rompe com essa ideia. Nem todo sofrimento, nem toda doença, ela tem uma origem direta no pecado. As pessoas podem sofrer, as pessoas podem passar situações difíceis, mas isso não é um imperativo de uma vida anterior de pecado, não. A pessoa pecou, então por isso que está sofrendo, ou toda pessoa que está doente, sofrendo, ou nasce com alguma deficiência, então isso é fruto de um pecado, ou uma maldição, ou alguma coisa assim. Não, meus irmãos, Jesus vê tudo pela ótica da graça. Enquanto nós vemos pela ótica do pecado, enquanto nós ficamos restritos simplesmente à questão do pecado e não temos como ver outra coisa, porque não há saída em nenhuma religião, não há saída, não há caminho, não há luz, não há vida em nenhum outro. Então todo ponto da nossa visão, ele se encontra realmente no pecado. Mas Jesus parte da ótica da graça. Jesus olha a condição daquele homem, mas olha não para a doença dele meramente, mas olha para a graça de Deus que está ali. E esse, irmãos, essa é a resposta que revela o amor. É quando Cristo vai dizer no nosso texto, versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, aqui está a graça estendida, aqui está o amor de Deus estendido, e o Senhor convida os discípulos a olharem dessa maneira. Se estamos seguindo a Jesus, precisamos enxergar como Ele enxerga, e o Senhor enxerga as situações da vida sob a ótica da graça, sob a ótica da misericórdia, sob a ótica da restauração do perdão. E Ele nos convida, assim como chama os discípulos aqui, a olhar da mesma forma, a simplesmente não olhar, não, foi ele, os seus pais que pecaram, ou é meramente um estado de maldição, ou alguma coisa assim, não, mas é olhar e ver ali uma realidade, sem desconsiderar o que está acontecendo, mas olhar vendo a solução, a esperança, vendo que há restauração, libertação, cura, perdão de pecados, libertação, há milagre de Deus, há como a salvação por meio de Cristo Jesus. Então aqui é o convite maravilhoso do Senhor, que possamos enxergar a vida do ponto da graça, que você enxergue as pessoas pelas quais você transita e passa na sua vida, pelo caminho, no trabalho, escola, em casa, não importa onde seja, você enxerga essas pessoas pelo ponto da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Esse Deus que nos chama a olhar as pessoas, não meramente no estado de pecado em que elas estão, e dizer, não, esse aí não tem mais jeito. Não, ele está assim, mas nele as obras de Deus podem operar, podem se manifestar. A glória de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, como nós estamos vendo aqui na quinta-feira, no livro de Atos dos Apóstolos, o maior feiticeiro de Samaria, de toda aquela região, foi salvo. Deus pode salvar qualquer um.
não há limites para o poder de Deus, não há limites para o perdão de Deus, não há limites para a graça de Deus, mas os discípulos só conseguem ver o pecado. E a gente precisa olhar além do pecado, nós precisamos enxergar a cruz de Cristo, nós precisamos enxergar o poder de Deus, as obras de Deus, a graça de Deus, o perdão e a misericórdia do nosso Deus, que pode tirar alguém das trevas, ainda que tenha nascido cego, e é espiritualmente cego por décadas. Deus pode libertá-lo para a glória dele. E então o Senhor faz um chamado a uma obra de amor aos discípulos. Veja o versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É imperativo, é necessário, é inegociável, é algo que não pode ser deixado para trás, é algo que não se pode deixar de fazer. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Veja, a obra é de Cristo, a obra daquele que me enviou, mas o Senhor inclui os discípulos, o Senhor inclui a igreja e diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. O Pai me enviou com uma obra, e essa obra que eu tenho para fazer, eu incluo vocês, discípulos, nessa mesma obra a ser feita. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender, que essa obra é necessária, essa obra indispensável, inegociável, nós estamos incluídos pelo próprio Senhor para realizar. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. O Senhor Jesus foi enviado com uma obra, com um propósito. O Senhor Jesus foi enviado com o propósito da salvação pela graça, naquela cruz maravilhosa. Essa obra não pode ser negociada, não há uma outra obra que possa ser feita, não há nenhuma outra obra que possa substituir ou igualar-se à obra da cruz. Por isso o imperativo aqui é necessário que essa obra seja feita. Então, meus irmãos, essa obra que foi feita na cruz, que nós não podemos fazer, nós somos chamados a comunicar esta obra a todas as nações. E esse é o chamado da igreja, de continuar, não a obra da salvação, porque não podemos, ela foi perfeita, ela foi conclusa, ela foi terminada. O Senhor Jesus disse na cruz: está concluído, terminado, está pronto, está feito, não há nada a acrescentar. O pecado foi de cada um dos salvos completamente perdoados, todos eles, está consumado, está concluído, está feito. Mas a obra de Deus, de continuar a levar esse evangelho do reino a todas as nações, continua. E é essa obra que nós como igreja fomos chamados a fazer. Então veja, há uma parte da obra que o nosso Senhor Jesus fez, e há uma parte da obra que Ele nos chama a fazer junto com Ele. Não é uma obra que fazemos só, fazemos no poder do Seu Espírito, fazemos com Ele junto conosco. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. E o Senhor Jesus, quando diz isso, está dizendo que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias. Enquanto estamos na obra dEle, na seara dEle, no trabalho dEle, Ele está conosco. E é esse o chamado que Deus tem para mim e para você. Aqui está
a obra de continuarmos a olhar a todos os séculos de nascença, e ir a cada um deles e pregar o Evangelho assim também como fizeram conosco. Porque um dia estávamos nós na beira do caminho, cegos de nascença, não tínhamos esperança e sem Deus no mundo, atolados na cegueira da religiosidade, muitos de nós, mas o Senhor passou até nós. Veja, Ele foi até nós. Aqui não há nenhuma iniciativa do homem cego. O homem cego não chama por Jesus, ele não tem nenhuma iniciativa, ele não pede para ser curado. Não há nenhuma iniciativa no homem cego, ele está cego, ele não pode ver a luz, ele não pode identificar Jesus, ele está cego. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele, a iniciativa foi dele, a ação foi dele, a misericórdia foi dele, o amor foi dele, a compaixão foi dele. E da mesma maneira a iniciativa tem que ser do povo de Deus, da igreja, de ir e anunciar o grande amor de Deus. A iniciativa deve ser nossa, o amor deve estar em nós, a compaixão deve nascer do nosso coração. É de nós que deve sair a iniciativa de ir até as pessoas, porque elas estão mortas, então elas não têm como vir se Deus não as trouxer. Então a igreja é chamada a ir e, participando dessa obra de graça e de amor, pregar o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, que Deus use a mim, que Deus use você, a cada um de nós, para anunciarmos o grande e eterno amor do nosso Senhor. Que nós possamos, como o Senhor Jesus, olhar as pessoas que estão cegas de nascença e, com paixão e amor, nos aproximarmos dela, de cada uma delas, e anunciar que Jesus é a luz do mundo. A luz do mundo. Não uma luz do mundo, como se houvessem mais luzes nesse mundo. Não, a luz do mundo, não a outra luz. Sem Cristo tudo está em trevas. Ele é a vida, sem Ele tudo está morto. Jesus é o caminho, sem Ele todos estão perdidos. Ele é a verdade, sem Ele todos estão vivendo uma grande mentira. Meus irmãos, pregar a Cristo, anunciar a Cristo, viver a Cristo, glorificar a Cristo nesse mundo, é o nosso chamado, é o nosso chamado, é aquilo que Deus nos chamou a fazer. Esse é o grande chamado que todo verdadeiro cristão tem, todo discípulo de Cristo, todo aquele que segue a Cristo, ele não andará mais em trevas, porque ele está na luz do Senhor. Ele não está mais em trevas, mas ele também anuncia a luz do mundo. Ele não apenas não vive em trevas, mas ele anuncia a luz do mundo. Então, o grande milagre de amor acontece. Olha o versículo 6: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Oh, glória a Deus! O Deus Todo-Poderoso. Esse Evangelho de João começa no capítulo 1, versículo 3, dizendo: todas as coisas, não muitas coisas, não a maioria das coisas, não algumas coisas. João 1,3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Ele, sem Cristo, nada do que existe seria feito. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, o dono de tudo que existe. Qualquer coisa que existe é obra poderosa da sua mão. Cada planta, cada árvore pertence a Ele. Cada inseto, cada ser rastejante, cada ave que voa, foi Ele que fez. Meus irmãos, os mares, tudo quanto neles há, os céus, a terra, tudo é obra da mão de Cristo Jesus.
o nosso Senhor. Os anjos, cada um deles foi o Senhor Jesus que criou. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, sem Cristo, sem o Verbo, nada do que existe seria feito. Tudo é criação da mão do Senhor. Tudo está nas mãos dele. Tudo pertence a ele. Tudo vem dele. Tudo existe por meio dele. E tudo tem um fim, que é ele mesmo. Tudo é para ele. Por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui você tem um Criador diante da criação, uma criação incompleta, como Deus disse para Moisés, em Êxodo capítulo 3, quem fez a boca do gado, do mundo? Não foi eu? Foi o que fez. E agora está aqui o Senhor diante da sua criação, e agora ele vai fazer aquilo que ele não fez e com um propósito eterno deixa para fazer naquele momento, para salvar aquele homem, para dar a ele não apenas um par de olhos que depois de 50, 60 anos se perderia novamente em sua morte, mas dar a ele a vida eterna. Então agora, o próprio Deus, que faz o homem do barro da terra, daí a palavra Adão, o vermelho, aquele que vem do pó da terra, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E agora o Senhor toma do barro, com a sua própria saúde, a nossa imagem e semelhança. Deus doa de si mesmo para o homem, agora não apenas para fazer olhos, mas para fazer desse homem um homem novo em Cristo Jesus. Esfrega lama em seus olhos e diz: agora vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou e voltou. Meus irmãos, 2.500 anos antes, em Gênesis capítulo 49, quando Jacó está lá no Egito, já velho, prestes a morrer, ele chama seus 12 filhos e os coloca diante dele, e ele vai começar a profetizar coisas que ainda viriam, coisas que ainda deveriam acontecer. E quando ele fala de Judá, e o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, diz Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5. Nesse momento é que Jacó profetiza, e Jesus cumpre essa profecia exatamente nesse texto. Gênesis capítulo 49, versículo 10 diz: o cetro, falando de Judá, o cetro não se apartará de Judá. Que cetro é esse? O reino, o reinado, o rei. Irmãos, o rei só viria daí a 1000 anos depois de Jacó. Mas ele já está profetizando que Davi, que o reino de Israel, o cetro, o governo, o reinado seria da tribo de Judá. Ele diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha Siló. Qual o nome do tanque que Jesus mandou ele se lavar? Siloé, justamente o mesmo tanque. Até que venha o enviado, aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. E na parte, falando ainda dessa mesma profecia, na parte B do versículo 11 diz: ele que receberá o cetro, ele que governará, em todas as nações o obedecerão,
Ele lavará no vinho as suas vestes, no sangue das uvas as suas vestiduras. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. O mesmo texto, essa profecia maravilhosa que se cumpre. Quem lavou as suas vestes no sangue das uvas? Quem salpicou todas as suas vestes, todo o seu ser no sangue, e que reina eternamente, e que é o enviado de Deus? É Jesus. Irmãos, esse texto, quando João escreve, já tem 2.500 anos, essa profecia, e ela se cumpre aqui, mostrando que chegou o Messias, chegou aquele que pegaria o cetro e reinaria eternamente, e as nações o obedeceriam. Ele, que não apenas reinaria, mas teria suas vestes manchadas de sangue, falando do sacrifício de Jesus. Esse texto maravilhoso apontando para o Messias, para o seu reinado, para o seu sacrifício eterno. Nesse mesmo lugar, essa profecia se cumpre. Chegou o Messias, mas os religiosos estão preocupados com uma única coisa: se cuspir no chão e fazer um pouco de lama é correto ou não no sábado. Não é a nossa tragédia? Não é, irmãos, que nós temos o Deus Todo-Poderoso junto a nós? Não é que não temos o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado? Não é que temos o amado das nossas almas? Nós temos diante de nós o Senhor do Universo, o Criador e o sustentador de tudo. E às vezes estamos envolvidos com coisas que não têm absolutamente nada a ver com a obra do nosso Senhor, ou descuidamos quando deveríamos estar aproveitando as oportunidades, e falando daquele que tem suas vestes manchadas de sangue, porque derramou a sua alma na morte. Estamos mais preocupados com detalhes da vida do que com esta obra eterna que nós somos chamados a fazer. E meus irmãos, ao mesmo tempo, essa profecia tem uma advertência que se encontra lá em Isaías, no capítulo 8, versículo 5. Deus diz assim: o Senhor tornou a falar a Isaías e disse: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e esse povo se alegrou com Refim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria, com todo o seu povo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Esses mesmos que estão dizendo Jesus, esses mesmos religiosos, fariseus, sacerdotes, que estão dizendo: não, Jesus não pode ser Deus porque ele fez lama com a saliva dele. Esses mesmos religiosos que estão diante das águas de Siloé, que estão diante do milagre jamais visto, o sinal que aponta o próprio Deus está entre nós, e eles rejeitam o Messias. Da mesma maneira como o povo de Israel, Isaías, o reino do norte foi para o cativeiro por mão da Síria, como está profetizado aqui em Isaías 8:5. Da mesma forma, o povo de Israel, 40 anos depois da morte de Jesus, foi levado cativo, e a cidade de Jerusalém foi destruída, e cumpriu-se a profecia que Jesus disse: está vendo esse templo? Essas pedras maravilhosas não ficaram pedra sobre pedra que não seja destruída. Meus irmãos, a única esperança é Cristo Jesus. Não há outro Salvador, não há outra luz, não há outra verdade e não há outra vida. E o Senhor nos chamou a anunciar esta palavra maravilhosa, porque aquele que não crê já está condenado, permanecerá em trevas, agora trevas eternas, sem Deus e sem Cristo. E a missão da igreja é pregar o Evangelho,
corações cheios de compaixão, junto com o Senhor da glória, não olhando apenas a condição de trevas em que a pessoa está, ou o suposto pecado, ou o estado de verdade de pecado que alguém esteja, mas olhando as pessoas, a vida, da ótica da graça, do ponto da misericórdia, da compaixão, e anunciando o Evangelho de Deus. E o resultado disso, irmãos, olhe comigo, olhe o versículo 8 do nosso texto de João 9. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem mesmo, porém, dizia de si mesmo: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Olha o testemunho maravilhoso. Toca a comunidade, salva a comunidade, traz luz à comunidade. É isso que cada salvo, cada convertido verdadeiro deve fazer. O homem chamado Jesus fez lodo, untou os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. Então fui, lavei-me e estou vendo. Encontrei a Cristo. O Senhor Jesus me encontrou, me salvou. Eu era cego, mas agora vejo. Ele perdoou os meus pecados, me tirou das trevas, do tremendo lamaçal, me arrancou do império das trevas, me trouxe para o reino da sua luz, me deu vida quando eu estava morto, e pregando o Evangelho, toca a sua comunidade. Aqui está a missão. Esse homem está cumprindo a missão. Ele era cego, estava à beira do caminho, agora está anunciando a toda a cidade, seus vizinhos, que Jesus Cristo o salvou, o libertou, o tirou das trevas. E ele foi tão enfático que foi expulso da sinagoga pelos sacerdotes, foi expulso pelos líderes religiosos, porque ele continuou afirmando que Jesus foi que lhe deu restauração, vida e visão. Ele foi expulso, e aqui termina um encontro de amor. Versículo 35 do mesmo capítulo 9, já mais no finalzinho do capítulo, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, que expulsaram esse homem da sinagoga, que era cego, porque ele continuava insistindo que Jesus fez isso, o curou. Encontrando-o, Jesus o procurou até encontrá-lo, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Só você crê no Messias? Você crê naquele que foi enviado por Deus? O Filho do Homem é justamente a ideia do verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que foi enviado pelo Pai, o Filho do Homem, o Emanuel, o Deus conosco. Você crê nele? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Esse é o oposto de estar nas trevas. É uma vida para a glória de Deus, é uma vida de adoração em espírito e verdade. É alguém que agora vê a Cristo, ele enxerga Cristo, ele vive por Cristo. O objeto da sua vida, a razão da sua existência é amar o Senhor, é viver para a sua glória, é comunicar a fé em Cristo, é de fato glorificar a Deus enquanto vive. O adorou e disse: creio, Senhor. E quem crê o adora, quem crê vive para a sua glória, quem crê rende sua vida a Ele, quem crê anuncia como Ele anunciou. Ele foi o alvo do milagre, ele foi o alvo. Eu era cego, agora eu vejo. Eu passei mais de 30 anos da minha vida cego, mendigando à beira do caminho. Cristo veio a mim, salvou a minha vida, me libertou, me restaurou. Meus olhos estavam cegos, agora vejo. Então, não tenho dúvida, eu creio. Se eu creio, eu prego esse Evangelho.
Você vai comunicar essa fé. É uma realidade, não uma experiência que você ouviu de outro, não. Alguém me disse que um dia Cristo me salvou, não. É um encontro pessoal. O Evangelho não é algo simplesmente que eu ouvi sobre, não. O Evangelho é um encontro direto com Deus. Ele me encontrou, eu o encontrei, Ele me viu, agora eu vejo. Ele é a vida. Eu estava morto e agora estou vivo para Ele. Para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo. Meu irmão, se você era cego e Ele te curou, a coisa mais natural que tem é você falar de Cristo Jesus. Se você não comunica o Evangelho, veja a sua fé. Reveja se a sua fé é de fato verdadeira. Porque depois da experiência mais profunda, poderosa, marcante da sua vida, e não há nenhuma experiência que seja mais intensa, viva, gloriosa, marcante na vida de uma pessoa que o novo nascimento. Nada, não existe nada, diplomas, emprego, bens, casamento, nada, filhos, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas o novo nascimento está acima de tudo isso, porque o novo nascimento não é encontrar homens, é ser encontrado pelo próprio Deus. Você, isso aconteceu na sua vida, você não vai escapar, você não vai escapar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Importa obedecer primeiro a Deus que aos homens. Meu irmão, conte aos outros que você era cego, mas que agora você é. Vamos orar ao Senhor. Conheça Ele, por favor. Feche seus olhos.